quando começou os primeiros rumores do Covid, eu acho que foi assustador para todo mundo, né? Principalmente quando eu lembro como hoje a primeira pessoa que falou estava de Covid no Brasil. E aí foi ele, aquela coisa, as autoridades tentando evitar, mas uma coisa dessa você não evita, né? E tivemos muito medo. A gente vê aquele momento das igrejas sendo fechadas as portas, né? E a gente usava muito aquele termo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas e o Senhor estava dizendo não era bem essa porta, né, das quatro paredes, mas é o nosso corpo, A igreja, a como nós, igreja, né? como Pessoa em si. pessoas, né? E foi um período de 2020, muitas pessoas morrendo, e muito preocupado comigo, pois eu também tinha diabetes muito alta, e muitas pessoas, até na brincadeira, dizia, né? Se o pastor pegar, é perigoso ele morrer. Quando foi no dia 18 de março de 2021, eu fui cometido de Covid. E eu fiz o. Eu entrei no hospital, na realidade, eu fui de carro, mas minha esposa levar um resultado para o médico. O senhor estava se sentindo mal, sentiu alguma coisinha, e o senhor Sentindo fez. mal, mas eu já estava de Covid, né? Uhum. Mas fui lá para ele ver os procedimentos. Até esse médico, hoje ele mora em Buriti. Ah, o senhor tinha feito, o senhor fez então um teste rápido e o senhor foi Isso, diagnosticado ali, então que isso. o senhor estava com Covid. Aí mandaram eu fazer o raio-x do pulmão para ver como era que estava o pulmão. Mas o senhor, até então o senhor estava bem ali, o Tava senhor está bem, diagnosticado, mas o senhor estava tava bem. bem. Entrei andando, fui levar o raio-x. Aí ele botou e até hoje eu não gosto daquele negócio, bota o dedo, Para medir a saturação aí, né? saturação. Aí ele olhou e falou assim: não, sua saturação tá boa, mas a sua respiração tá um pouco. Vamos botar um pouco de oxigênio. Aí botou, me levou no cantinho, fiquei uma meia hora tomando, já te libero. Fiquei ali meia hora, a saturação foi baixando. E me levou para isso era dentro de tipo um hospital, mas não era um hospital, era só onde fazia os exames. Me botou numa cama, isso era umas 4 horas. Quando deu 5 horas, ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos descer até lá no hospital, você vai passar a noite tomando bastante oxigênio. E eu fui já na cadeira de roda. Eu entrei andando. 6 horas da tarde. E fechava, eu disse, doutor Jardemir, ele até hoje ele é médico, ele mora aí em Buriti. Aí me levou para lá. E dali só fui piorando. Só fui piorando. Eu lembro, eu gravei um vídeo falando pro pessoal, o vídeo era brincadeira. 6 dias depois, fiz meu sangue coagulou tudinho. Meu pulmão 98% comprometido. Os dois rins parados. A diabetes chegou a 690. Trombose nas duas pernas. Eu já não andava. E aí me levaram para Porto Velho, lá para o Ainda hospital. nesse período o senhor ainda estava consciente ainda? Eu estava consciente ainda. Que o senhor pensava nesse período aí, quando o senhor viu que a coisa agravou tanto? O que passava na sua mente ali? Eu, na realidade, eu sabia em parte, eu tinha muita fé que não ia morrer. Uma irmã mandou para mim um hino. E até hoje me emociono muito com esse hino. Eu nem tinha ouvido esse hino. E ela mandou eu estava indo em Holândia, quando eu abri o hino, era o hino da Amanda Vanessa, Tá Chorando Por Quê?
Esse hino até hoje, ele mexe muito comigo quando diz e Deus mandou te dizer e não acabou, vai ter continuidade. E eu me segurei. E aí eu fui para Porto Velho. Esse foi o período antes do senhor ir para Porto Velho, que as igrejas todas começaram a orar e aí faziam clamor na frente do hospital. Foi antes ou foi? Isso, antes de eu ir para Porto Velho, todos os dias, as igrejas evangélicas, a igreja católica, todos eles foram para frente do hospital. Eles faziam a corrente, não só por mim, mas por todos que estavam ali. Todos mesmo. No dia eu saí para ir para Porto Velho, era 11 horas da noite. E o senhor, nesse dia, o senhor estava ali Eu estava consciente ainda, consciente, conversando com os médicos bem ali. ruim, mas conversava. E quando eu saí, eu vi aquela multidão, 11 horas da noite, todo mundo orando por mim, é, como diz, intercedendo. Eu não tenho palavras para agradecer. Como tu vê, até hoje me emociono muito. Muitos diziam, vai campeão, Jesus vai te trazer. Mas na realidade, alguns médicos já disseram para alguns membros, seu pastor vai, mas ele não volta. Ele não volta. A situação dele não permite. Imagina, 2% do pulmão estava funcionando, os rins parados. Eu tomei uma injeção que custou R$ 10.000 para ver se o sangue voltava. Pastor, naquela cidade, eles arrumavam dinheiro para ajudar todo mundo. Eu até mando um abraço pro Hermes, pro Marcelo. Nossa, eles são os empresários Cacaulândia, né? lá em Cacaulândia do Leste. Cacaulândia. Eles, eles ficavam na entrada do hospital, quando a pessoa chegava, não tenho dinheiro para comprar, fazer a consulta. Me dá aí. Eles fizeram o SOS Cacaulândia para ajudar, tanto se seria pessoas de condições ou não. Então foi um gesto muito bonito do Emerson, não só dele, eu falo, esse eu conheço, mas teve muita gente que ajudou, que trabalhou, ficava noites ali. Então, a minha esposa mesmo de Covid, ela quase ia presa, porque não podia sair, e ela desesperada, medo de eu morrer, minha filha, todo, e ela de Covid, eu de Covid, minha filha de Covid, todo mundo lá de casa de Covid, mas o único que estava ruim era eu. No meio da estrada, na ambulância, a enfermeira foi mexer lá, quebrou o negócio do ar, de botar. Quebrou, sei que quebrou. E o diabo doido para querer me matar. Ela não teve culpa nenhuma. A gente sabe quando o inimigo tá furioso, ele faz vários. E o doutor Jademir, o médico, dizia assim: bota tudo que tem. Aí depois ele me contava, né? Aí o motorista dizia assim: já tá 180. Ele falou assim: bota 200. Porque senão o pastor não vai sobreviver. Quando eu cheguei no Hospital do Amor, o oxigênio acabou. Meu Deus. Acabou ali. Se levasse mais 2 minutos, eu tinha morrido na estrada. Eu tinha acabado o oxigênio. E ali me colocaram lá dentro. E coisa bonita quando você vê um médico que tem uma responsabilidade. Se anima. Ele virou para mim e falou assim: Pastor Jones,
eu tô te trazendo, tô te deixando você ir no Hospital do Amor. Mas vou te dizer uma coisa pro senhor. Não te preocupe. Assim como eu te trouxe, eu vou vir te buscar. Só ele dizia assim: eu não venho buscar o pastor. Ele já vai ser enterrado aí mesmo. Mas ele me deu força. Ele me animava. E aí, quando no outro dia o médico virou para mim e falou assim: olha, se você não melhorar mais, isso eu já estava na UTI. Se você não melhorar, nós vamos te entubar. E naquela época, era entubado, dificilmente voltava. O senhor já tinha isso na mente, né? Já tinha isso na mente. E não era só na mente, mas de fato mesmo, De né? Se fato. você for olhar os números das pessoas que foram entubadas, só o processo de intubação já é muito incisivo ali, é muito duro, né? E, enfim, para quem já está numa situação desse jeito, E aí eu fui deitar, fui deitar, não, deitado eu já estava, né? Eu não conseguia. E eu tive uma visão. E você lembra que no mês de março, o Amazonas, Manaus, era o lugar mais terrível do Brasil. E as pessoas morriam muito. E era até botado de pá. A vava, né? Não tinha nem como mais. uhum, A vava era uma máquina, nas valas, né? nas Jogava nas valas. valas. E eu tive uma visão, eu estava em Manaus. Mas naquele momento, na situação, a visão, eu estava em Manaus, dentro de um avião. E o avião estava vindo para Porto Velho. Mas esse avião estava lotado de todas as pessoas de Covid. Todos. E ali, nesse voo, no meio do voo, esse avião ele cai. Ele, quando ele cai na mata, morre todo mundo. Era o momento que nós estávamos vivendo. O espírito da morte estava pairando sobre o mundo. Não era nem sobre a nação brasileira, sobre o mundo. E ali, na hora que o avião cai, eu sobrevivo. De todos que estavam ali, só e sobreviveu foi eu, o piloto e o copiloto do avião. Quando o copiloto do avião olha para aquele povo todo, ele me vê. Quando ele me vê, ele olha para o piloto e diz: só sobreviveu ele. Vamos matar ele. Olha Meu só, Deus. vamos matar ele. Só sobreviveu ele. E eu olhando para eles dois. E o piloto olhou para o piloto e disse: não, não vamos matar ele. Ele vai viver. E ali eles cavaram uma discussão. Mata e não mata, mata e não mata. E eu olhando aquilo. E eu olhando. Quando eu olho o piloto, ou o piloto, e trancou ele dentro da cabine e fechou a porta. Aí eu digo, e a porta de Deus fecha, Satanás não abre. E aquele piloto veio até onde, ele, capitão, né, o comandante, veio até onde estava a mim. Quando ele chegou até a mim, ele botou a mão dele em cima do meu ombro. Aquele homem de branco, eu não conseguia ver o rosto dele. Ele disse uma voz suave: não te preocupa, você não vai morrer. De você cuido eu. Eu vou cuidar de você. Você não vai morrer. Eu despertei.
Aí eu entendi naquele momento. E o próprio Senhor Jesus estava ali falando para mim. Eu não ia morrer. E aquele copiloto era Satanás. E iria a minha morte. Assim como ele ceifou a vida daqueles do avião. E naquele momento eu entendi e eu não morreria de Covid. Ali eu tive a certeza, pastor. E eu não morreria de Covid. Porque eu vi que era Jesus que tinha falado comigo. E se Jesus falou, eu não ia morrer, eu não ia morrer. Eu podia passar por tudo e fosse. Como eu passei, mas eu não ia morrer. Quando eu estou ali sorridente, eu comecei a sorrir. Eu comecei a ficar alegre. Aí chegou o médico e olhou para mim. Mas a minha situação já era feia. Os meus braços, tudo isso em mim estava inchado. Eu estava eu tava muito inchado. Muito, muito, muito. E o médico falou assim: Olha, nós vamos te entubar hoje. E esse médico falou, lembro como hoje. Ele falou assim: Nós vamos te entubar, mas nós não garantimos que o senhor volta. Eu não entendi isso até hoje. E geralmente o médico, ele não pode nem dizer isso, né? E ele disse. Mas ele ouviu algo da minha boca. E eu falei para ele assim: Pode me entubar, eu não vou morrer. Ele virou para mim e falou assim: Qual é a certeza que você tem? Eu falei: Pois o meu Deus me visitou hoje e disse: Eu não vou morrer. Ele saiu dando risada. Acordei 18 dias depois da intubação. Pastor, durante 18 dias, eu contemplava o meu próprio corpo. Eu conseguia ver meu corpo e os outros corpos estavam ali. Eu contemplava o espírito da morte matando as pessoas. A morte indo de cada pessoa e matando. Ela chegou operando o meu corpo muitas vezes, mas eu contemplava também. E tinha um ser e não deixava ela chegar perto. Não chegava. Quando ela chegava, era como se ela tomasse um choque elétrico. Voltava. Aí ela virava e olhava para mim. Isso eu conseguia contemplar em todos os quartos. Porque a minha alma O senhor conseguia ali sair daquele espaço que o senhor estava e e andar andar para os outros pelo... lugares. Eu contemplava e via muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas ali, alguns pedindo perdão. Eu contemplei muita gente blasfemando. Durante esses 18 dias, a matança foi muito grande no Hospital do Amor. No hospital eu estava, na ala eu estava, tinha 38 pessoas. Só sobreviveu só eu.